Olá, nós estamos iniciando estudos no Sermão do Monte com o tema Creio e Sou Ensinado. Nós estaremos estudando Mateus 5, 6 e 7, onde nós temos o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Hoje o nosso primeiro estudo vai versar sobre Jesus como mestre, não é? Diz John Stott no seu bom livro Contra a Cultura Cristã que o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, embora se possa argumentar, diz ele, que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Ali Jesus descreve o arrependimento, a palavra grega metanoia, ou transformação da mente, e a retidão, que fazem parte do reino, diz ele. Isto é, descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sobre o governo e a graça de Deus. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para você ser avisado de futuras publicações. Em Mateus 5, 1 a 7, 29, nós temos aí o Sermão do Monte. Lá o Nosso Senhor assume a sua posição de rabi ou rabone e mestre, né? O mestre, e ele passa então a ensinar a multidão que ali o seguia. Em Mateus 5, 1 e 2, nós temos o texto: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele, e olha o que o texto diz: então passou a ensiná-los. Então, o Sermão do Monte é caracterizado pelo ensino de Jesus. Ele sobe então ao monte, no lugar mais alto, para que ele possa enxergar todas as pessoas e estas possam então ouvi-lo, e Jesus assume a posição de mestre, né? O mestre se assentava e passava a ensinar então os seus discípulos. Nós já estudamos nos estudos de Creio e Sou Abençoado, Mateus 5, de 1 a 12, as bem-aventuranças ou as bênçãos com que os discípulos são contemplados pela sua fidelidade, pela sua lealdade e pela sua humildade. Nós estudaremos o próximo estudo a partir de Mateus 5,13, o que é importante para quem está diante da existência, que pense, que ande, que medite com Jesus. Este é o foco nesses estudos de 5 a 15 minutos. Note que Jesus não fez nenhum sistema ideológico, mas um sistema prático. Não escreveu nenhum livro, embora nós lemos em João 21, 25, que há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, diz o texto, se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vejam que Jesus adaptou o seu ensino às circunstâncias da sua época e também aos modelos que existiam no seu contexto. Então ele contextualiza a mensagem do reino aonde ele vivia. Ele reinterpreta os rudimentos da lei e critica a espiritualidade dos líderes religiosos de sua época. Ele mostrou, através do que falava e do que fazia, como Deus queria que os seus discípulos pensassem, falassem e também agissem no mundo onde estavam inseridos. Quando nós estudamos um livro de panorama bíblico, de Descobrindo o Novo Testamento, de Erwell e Earbrook, eles nos mostram que o evangelista Mateus revela Jesus
que é o mestre, porque ele mesmo se chama de mestre. Lá em Mateus 10, 24 e 25, Jesus diz que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo seja como mestre e ao servo como seu senhor. Em Mateus 23, verso 10, Jesus diz: não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Então Jesus assume para ele mesmo a função de mestre, de guia, de dirigente dos seus discípulos. Veja que não só o próprio Jesus se chamava de mestre ou de guia, não é? Mas também os outros discípulos, até líderes religiosos, o chamavam de mestre. Veja lá em Mateus 8, 19, o escritor, o evangelista diz que um escriba disse a Jesus: mestre, vou segui-lo. Veja, um escriba, não é? Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Então há um escriba desejoso de seguir Jesus Cristo, é um discípulo, certamente um seguidor de Jesus. Em Mateus 19, no verso 16, aquela história do jovem rico, e o texto diz que eis que alguém, né, o jovem rico, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou. Como é que ele se dirigiu a Jesus? Ele diz: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Em Mateus 22, 16, o texto diz que enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, que eram seguidores da família do rei Herodes, não é? Para lhe dizer: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro. Então eles chamam Jesus de mestre. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Então, as pessoas o chamam de mestre e então verificam a veracidade do seu discurso, do seu ensino também. Em Mateus 22, no verso 24, há uma facção dos judeus, e o texto diz que naquele dia alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: mestre, né? E eles vêm lá com uma história de alguém que tinha morrido e como ficaria a sucessão desta pessoa, né? Os saduceus que não criam na ressurreição dos mortos, mas eles lhe dirigem respeitosamente como mestre, né? É interessante também aqui em Mateus 22, 34 a 36, que diz que, entretanto, os fariseus, não só saduceus, não só herodianos, mas também agora fariseus, né? Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Eles já sabiam, né? Mas queriam que Jesus assim manifestasse, queriam provar então a Jesus. Mas veja que Jesus é reconhecido por mestre também, não só ele mesmo se coloca como mestre, mas ele é reconhecido por outras pessoas e principalmente pelos líderes judeus. Veja que Jesus é inigualável pelos seus ensinos, que são verdadeiros, são precisos e são espirituais e que procedem do reino de Deus. Jesus está, de fato, trazendo o reino de Deus à terra. O evangelista Mateus registra no final dos ensinos do Sermão do Monte, Mateus 7, 28 e 29, e ele diz que as multidões estavam maravilhadas
com a sua doutrina. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Entretanto, os líderes religiosos, se a multidão ficava maravilhada, os líderes religiosos ficavam indignados, como nós vimos nos textos acima. Eu convido para continuar nesta jornada nas próximas semanas, dando prosseguimento aos estudos no Sermão do Monte de Jesus. Eu convido e peço que você também convide outras pessoas para estarem conosco estudando a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém.